Manifestantes pró-governo vão às ruas em pelo menos 24 estados. Ex-presidente Lula participa de ato na Avenida Paulista. 8 quarteirões da avenida foram tomados por manifestantes com bandeiras e balões da Central Única dos Trabalhadores. Mais cedo, a polícia usou jatos d'água para liberar o local ocupado por movimentos contra o governo. No Rio, protesto a favor lota a Praça 15, no centro da cidade. Nova liminar suspende a posse de Lula como ministro da Casa Civil. Procurador-Geral da República diz que grampo entre o ex-presidente Lula e Dilma é legal. A Câmara dos Deputados faz sessão em plena sexta-feira e acelera o rito de impeachment da presidente. 5 terroristas acusados de planejar ataques em Paris são presos na Bélgica. Médicos pedem redução da idade mínima para uso de repelentes. Na estreia de Cuca, Palmeiras perde e se complica na Libertadores. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma liminar que impedia a posse de Lula como ministro da Casa Civil foi derrubada hoje à tarde, mas logo depois uma outra liminar voltou a suspender a nomeação. Manifestantes de todo o Brasil foram às ruas hoje em apoio ao governo Dilma Rousseff. Em São Paulo, a repórter Solange Boulos está na Avenida Paulista. Boa noite, Solange. O ex-presidente Lula participa dessa manifestação? Obrigada, Solange. São cerca de 300 mil pessoas que ocupam a Avenida Paulista hoje em São Paulo. Pois é, vamos agora falar com a repórter Flávia Travassos, que está em outro ponto da avenida. Boa noite, Flávia. Bom, é bastante gente, né? O número de pessoas que compareceram é maior do que o estimado, menor? O que é que você nos diz? Obrigado. De manhã, os manifestantes que protestavam contra o atual governo desde quarta-feira foram retirados à força da Avenida Paulista. A polícia usou bombas de gás e jatos d'água para dispersar o grupo. A Câmara dos Deputados fez uma sessão hoje para acelerar o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Ordem dos Advogados do Brasil discute se vai apoiar ou rejeitar a iniciativa. Uma escuta telefônica mostra o presidente do PT, Rui Falcão, cobrando providências sobre o pedido de prisão preventiva de Lula. A conversa foi com o então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. E numa carta aberta, o ex-presidente Lula defendeu-se das denúncias contra ele e disse que respeita o Poder Judiciário. O promotor Cássio Concerino, citado aí no grampo, não foi localizado para comentar as declarações. A OAB do Rio de Janeiro entrou com uma representação no Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Sérgio Moro pela instalação de grampos em telefones de advogados do escritório que presta serviços ao Instituto Lula. As escutas estavam em aparelhos de advogados que não prestam serviços ao Instituto, segundo a OAB do Rio de Janeiro, e que, ainda segundo a OAB, sequer eram alvos de investigações. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, derrubou a segunda liminar que suspendia a posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil do governo. Mas uma terceira liminar voltou a suspender a nomeação de Lula. Vamos agora ao vivo a Brasília com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. De quem partiu esse pedido? Obrigado. A presidente Dilma Rousseff fez a primeira viagem depois da nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. No interior da Bahia, Dilma voltou a criticar a divulgação da conversa dela com Lula. Delegados da Polícia Federal fizeram manifestações em 9 capitais em apoio à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. Vamos a Brasília, ao vivo, falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é a avaliação do governo e também da oposição sobre os atos de hoje? Obrigado. A Justiça autorizou hoje que o pecuarista José Carlos Bunlai seja transferido para a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Bunlai foi preso preventivamente pela Operação Lava Jato. A defesa pediu a transferência para que o pecuarista possa se tratar de um câncer na bexiga. A saída da prisão em Curitiba será na próxima segunda-feira. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A seguir, informações ao vivo sobre as manifestações a favor do governo.
Preso suspeito de ser um dos mentores dos ataques terroristas em Paris. O Palmeiras em situação complicada na Libertadores. A Sociedade Brasileira de Infectologia sugere liberar repelente para bebês a partir de 2 meses. A gente volta já já. Voltamos a falar desta sexta-feira de manifestações pelo Brasil. Os atos foram registrados em pelo menos 24 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, mais de 300 mil pessoas tomaram a Avenida Paulista. Vamos voltar a falar com a repórter Solange Boulos. Solange, o presidente Lula já deixou a manifestação? No Rio de Janeiro, movimentos pró-governo lotaram uma praça no centro da cidade. Segundo os organizadores, pelo menos 50 mil pessoas estão nas ruas. Vamos a Brasília voltar a falar com o repórter Tiago Nolasco, agora dessa vez com o Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. A manifestação pró-Dilma continua por aí? Obrigado. O vereador André Matarazzo anunciou hoje a desfiliação do PSDB. Estava marcado para domingo o segundo turno das prévias para definir o candidato à Prefeitura de São Paulo. Estamos mais uma vez com Kennedy Alencar. Kennedy, essa saída de André Matarazzo do PSDB rumo ao PSD, ela pode ser considerada uma vitória do governador Geraldo Alckmin? A seguir, Cuca estreia no Palmeiras com derrota. Infectologistas querem diminuir a idade mínima para uso de repelentes. Os atos a favor do governo. Manifestantes lotam a Avenida Paulista em apoio a Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula. Você vai ver já já. Um avião com o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, fez um pouso forçado no meio da tarde. Voltamos agora a falar sobre a manifestação pró-governo. Os atos já foram registrados em 26 estados, além do Distrito Federal. O maior grupo está reunido em São Paulo, na Avenida Paulista. A repórter Flávia Travassos está lá na Paulista e tem mais informações. Boa noite, Flávia. Obrigada, Flávia. 5 suspeitos de envolvimento com o terrorismo foram presos hoje em uma operação na Bélgica. Entre eles, um dos responsáveis pelos ataques de Paris em novembro do ano passado. A Sociedade Brasileira de Infectologia sugeriu hoje a revisão da idade mínima para o uso de repelentes no Brasil. Por causa da epidemia de Zika, a ideia é reduzir o limite de 2 anos de idade para 2 meses. Na estreia do técnico Cuca, o Palmeiras perdeu para o Nacional do Uruguai e complicou-se na Copa Libertadores. Barcelona de Neymar vai fazer um clássico espanhol nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já se tornou até comum ver mãe e filha usando roupas iguais, né? Agora, que tal vestir o cãozinho com o mesmo figurino do dono, hein? E não é que algumas lojas de São Paulo já estão apostando nessa ideia? Viu só? O SBT Brasil termina aqui com imagens ao vivo da Avenida Paulista. Manifestação a favor do governo Dilma, do ex-presidente Lula, do Ministério da Casa Civil. De acordo com os organizadores, agora são 800 mil pessoas. A Polícia Militar deve divulgar o número oficial de participantes só depois do fim do protesto. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.